No vídeo anterior, eu parei contando a respeito da válvula de ajuste magnético, que a minha filha não se adaptou. E isso foi uma realidade dura para mim, porque eu lutei tanto e não deu. Mas a gente tem que encarar os fatos. Ela voltou para o centro cirúrgico depois de um período bem difícil de não se adaptar, para trocar pela válvula uma válvula para drenagem do líquido da cabeça peritoneal. Ela começou a ter febre de vários dias. Começa, a investigar, porque a criança não fala. Aí faz exame de sangue, faz exame de urina, raio-x, tórax, abdômen, aí investigando tudo. E eles não achavam. E o neurocirurgião falou assim pra mim: a gente não sabe a causa da febre. Então eu só tenho uma alternativa. Eu vou ter que abrir a cabeça dela, olha só, eu vou ter que abrir a cabeça dela para ver se há algum problema com a válvula. Gente, eu falei assim, não, doutor, calma. Eu ali já tinha um convívio com o mesmo neurocirurgião, né? Tanto que ele dizia toda vez para mim assim, mãe, lembra que a gente tá operando a cabeça dela, mexendo só na válvula, mas pro cérebro dela, a medicina não tem peça substituta, hein? Lembra que dessa parte a gente não pode fazer nada. Assim. E eu dizia pra ele, tá, doutor, tá bom, eu entendo, e eu vou dizer uma coisa pro senhor. Ele é um médico alto, baixinha, né? Eu falei assim, vou dizer, doutor, tem uma coisa. Tudo bem que para falta de cérebro dela, a medicina não tem peça substituta. Não tem problema não. Enquanto ela viver, eu vou fazer tudo por ela. Aí ele olhou assim para mim e ele ficava admirado, sabe? Dava para perceber que ele ficava admirado com a minha postura de fé. Mas é lógico que eu não era essa fortaleza toda, Deus estava me capacitando, por quê? Porque enquanto eu não estava diante dos médicos, eu estava lá no cantinho do quarto do hospital orando, entende? Aí tá, ele falou assim, então vou ter que abrir a cabeça dela para ver por que dessa febre, essa válvula deve estar com algum problema. Gente, ela tinha novamente trocado a magnética pela tradicional. E aí eu falei, não, calma, doutor, calma, não vai precisar. Aí fui para a igreja, comecei a orar, comecei a colocar mais ainda o meu coração ali aos pés de Deus, sabe? Senhor, preciso de Ti. Meu Deus, essa era uma coisa tão difícil que eu dizia nas minhas orações, eu dizia para Deus, meu Deus, ela não vai depender dessa válvula para viver. Então, Deus ele honra, né? Não é assim de imediato na hora que a gente quer. A gente pensa que eu tenho uma vida com Deus, porque eu cresci num lar cristão. Eu cresci conhecendo o Evangelho. Eu me casei ali na igreja, tradicionalmente para a sociedade, tudo direitinho, sabe? E diante do meu Deus também, de acordo com o que eu aprendi. Então eu me casei, segui os caminhos de Deus sempre. E aí a gente tem a falsa impressão que porque você segue a Deus, a sua vida vai ser perfeita. A gente acaba pensando que eu sou uma serva de Deus, e a gente pensa que não vai passar por decepções, mas a gente passa sim. Sabe por quê que Deus permite isso? Porque Ele está nos preparando para o que Ele quer da gente lá na frente. Para a história que Ele tem para você lá na frente, Ele tem que te preparar de alguma forma. E às vezes é assim, dói, aperta, esmaga, mas Ele está ali. O mais importante é que Deus ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vivo, sabe, não assim apegada a um título de uma igreja, mas eu vivo apegada nas promessas do Senhor. Eu creio muito. Então eu vivo apegada ao que o Senhor Jesus me prometeu. Então se Ele disse amém, Ele disse que, Ele não prometeu uma vida perfeita, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então é assim que eu vivo, apegada na fidelidade de Deus, na aliança que eu fiz um dia com o meu Deus. Então, através de uma ultrassonografia, que ainda faltava fazer, eles perceberam que eram cistos ao redor do catéter,
o catéter que vem e vai até o peritônio. Tinha cistos em volta do catéter, na região abdominal dela, fazendo antibiótico, fez o venoso, internada ainda. Com esse parecer, o médico teve sim que intervir, mas aí foi de uma forma diferente. Talvez mais assustadora, né? Mas pelo menos a gente teve a resposta. Porque cistos não podiam ficar ali em volta do catéter, foi tratado, mas o catéter não poderia mais ser utilizado. Então, realmente, o médico teve que intervir. Eu sempre fui buscar informações na medida do possível, quando tudo isso aconteceu. Assim que ela colocou a primeira válvula, eu fui procurar informações e vi que a válvula para criança, para pessoas com hidrocefalia, poderia ser ou peritoneal ou atrial. Então eu já tinha estudado sobre isso. E eu falei, nossa, pode ser no peritônio ou no coração. Aí eu, nossa, mas guardei a informação para mim. E olha só como que são as coisas. Aí o médico falou, olha, então agora eu vou ter que tirar o catéter dali e colocar no coração. Aí eu, tá, doutor. Eu já tinha visto essa informação, vi que centro cirúrgico mais uma vez. Gente, aí colocou no coração. No coraçãozinho. Eu fiquei muito nervosa, mas confiante ali na minha fé. E mais uma cirurgia de sucesso. Os médicos já estavam bem familiarizados comigo, com a minha família, mas cada espera na porta do centro cirúrgico, eu ali sozinha, sempre, sozinha fisicamente, mas com o meu Deus ali, ó, me sustentando, me segurando, me deixando confiante, sabe? Sempre fiz foto desse período, fotografava tudo. Tanto que o neuro falava assim, ai, joga essas fotos fora. Eu, não, doutor, porque um dia ela vai crescer e vai ver o que Deus fez na vida dela. E ela só não, todas as pessoas, né, podem ver, inclusive para mim, é um fortalecimento na minha fé. É que eu não tô com álbum aqui agora, porque eu não tô na minha casa no Rio de Janeiro, tô em São Paulo no momento, então eu não tô com esse arquivo dela, mas eu ainda vou trazer para vocês, para ver o agir de Deus, né, para causar chocar ninguém, é só para vocês verem o agir de Deus. Assim como para mim, isso me fortaleceu, olhar as fotinhas dela do começo e desse tempo, onde eu fui vendo o mover de Deus de acordo com a minha fé. Aí a gente já estava com uma vida mais estabilizada, ela mais em casa, fazendo a fisioterapia, acompanhamento. Cada vez que o coração estava bombeando, estava drenando, né? E ela reagiu bem. E só que periodicamente tinha que fazer exame do coração para ver se estava tudo certinho, porque era um corpo estranho ali. E aí depois de uns anos, quando foi chegando perto do meu aniversário de 40 anos, eu me programei. Eu falei, agora tá tudo bem, eu posso ter um tempo para mim, vou fazer um álbum de fotos num estúdio, que eu sempre gostei dessas coisas. E assim, a gente tem que também encontrar o nosso espaço no meio da luta. Você não se deixe para trás, apesar de tudo, né? Você tem que tentar se manter viva. Fui no estúdio, fiz orçamento, fui lá saber quanto ficaria, comprei um vestido, eu ia alugar, mas depois eu resolvi comprar um vestido todo lindo, como se eu fosse ter a minha festa no salão. Eu fiz isso, eu comprei um vestido só para tirar minhas fotos, para registrar meus 40 anos, que eu esperei muito. Eu falei, 40, todo mundo fala nessa fase da mulher, e eu quero meus 40 tirar umas fotos diferentes. Aí, tudo certinho, combinei o estúdio, comprei o vestido, e aí quando faltava uma semana, mais ou menos uns 15 dias para o meu aniversário, 9 de abril, um mosquitinho mordeu ela em cima da cicatriz. No dia seguinte, aquilo estava soltando uma secreção amarela. Aí meu esposo entrou em contato com o celular, né, do neuro,
conversou a situação, ele falou, traz ela imediatamente, mas traz preparado para internar. Gente, eu hoje posso rir descontraída, porque são momentos que eu não entendi naquela hora, fiquei triste, abalada, mas é que hoje, o que já foi, eu consigo compreender os propósitos de Deus. A gente só entende lá na frente, não dá para entender na hora, não dá, dói, machuca. Eu ainda não estou assim 100% recuperada, ainda tenho hoje uma luta diferente com ela, a jornada agora é outra, mas cada período que se passou, cada página que eu virei, eu tenho uma experiência. Aí fomos para o hospital, chegou lá, o médico falou, bom, essa válvula vou ter que conferir. Aí fizeram lá uma punção, só no próprio catéter, para ver se estava, né, com alguma, para fazer exame. E ali começar os procedimentos. Aí veio, vou ter que levar ela para o centro cirúrgico e verificar lá na hora se a válvula está funcionando ou não. Ele falou, se eu ver que a válvula está funcionando, eu vou colocar do outro lado, estava de um lado, ele falou que ia passar do outro lado da cabeça dela. Meu Deus, eu fiquei apavorada. Faltando só alguns dias para o meu aniversário. Esqueci de tudo. Meu aniversário já não era mais importante ali. A gente falei que a gente tem que se lembrar da gente, mas quando é com filho não adianta, é prioridade, lógico. Então, se eu ver que está funcionando, eu vou colocar do outro lado da cabeça. Trocar, né, de lugar. Se eu ver que ela não está funcionando mais, aí eu vou deixar sem. Só vou decidir na hora da cirurgia. Eu falei, Deus vai te dar a melhor decisão. Assim, sabe? Eu dizia, pode ir, doutor. Pode ir. Quando uma das cirurgias, que eu preciso resumir um pouco mais, é muita coisa. Uma dessas cirurgias, o próprio neurocirurgião veio buscar ela no quarto comigo para levar para o centro cirúrgico. E aí ele falou assim para mim, gente, eu não vou esquecer, isso não dá para deixar passar. E o médico neurocirurgião, que era cheio de posição ali, né, cheio de teimosia até, quando eu cheguei de primeiro contato com ele, que eu cheguei falando da minha fé, ele não dava muita confiança. Mas ao longo dos anos, vendo diante dele todos os feitos do Senhor, ele falou assim para mim, numa das vezes que veio buscar ela para operar, já fez a oração? E aí no momento que ele falou isso, já, doutor, pode levar minha filha, porque os anjos de Deus já estão lá no centro cirúrgico. E a nossa voz, ela tem autoridade. A nossa voz de mãe tem autoridade. Então usa a sua voz, a autoridade que Deus te deu para abençoar. Entendeu? Para abençoar o seu filho, a sua filha, para você determinar a vitória. E eu falei, pode ir, doutor, porque os anjos de Deus já estão lá no centro cirúrgico. E ele seguiu confiante. Deus não me decepcionou, gente. Não, Deus não. Cada ato de fé eu tive, sabe? A luz de Deus ali. A resposta. Então, a resposta porque sempre que Deus deseja, como eu falei nos outros vídeos, no vídeo lá de trás, quando Deus quer uma coisa, ninguém impede. E também se ele não for da vontade dele, cabe a nós entender os propósitos, aceitar, confiar, crer no que Deus está fazendo, porque ele sempre sabe o que é melhor para nós. Nessa hora, né, que ele decidiu no centro cirúrgico, eu entrei em oração, aí eu fui ligando para todas as pessoas, que eu sempre fui muito cercada de oração. E eu não vou dizer aqui que eu estava o tempo todo vencendo sozinha. Não, eu sempre fui muito cercada de oração, graças a Deus. Até mesmo, eu falei da minha avó paterna, mas a minha avó materna também orou por mim. Eu sou o milagre. Eu sou o próprio milagre, que eu pulei essa parte. No ventre da minha mãe eu fui desenganada pela medicina e eu estou aqui. Então é porque minha avózinha materna se levantou em oração. Então, vó, de repente você que está me vendo, que está sofrendo por um neto, uma netinha doente, precisando de oração, fica firme.
Fica firme, porque olha, Deus ele pode honrar, porque Deus ele levanta de cada família, ele levanta um para orar pelos outros, um para guerrear, para começar a puxar o barco na fé, na confiança, e às vezes é a avó, às vezes não são os pais. E no meu começo lá foi a minha avó materna, que chamou minha mãe e impulsionou a fé. E graças a Deus por isso, eu tô aqui para continuar nessa herança do Senhor. Porque, na verdade, os filhos são herança do Senhor, a fé, tudo que a gente aprende, mas sem aprender e não colocar em prática, né? No dia 8, ela estava no hospital. No dia 9 de abril, no dia que eu fiz lá a programação das fotos, que eu queria fazer meu álbum, eu estava com a minha filha saindo de um centro cirúrgico, mas ali Deus estava me dando o melhor dos melhores presentes. Não era álbum, não era foto, não era nada disso naquele momento. Era a minha filha restaurada, gente. O médico, depois da cirurgia, encaminhou ela para o quarto. Pela primeira vez, ela não foi para UTI. Ela veio direto ficar comigo no quarto. Então ali eu tive a certeza do poder de Deus. Ela estava curada da hidrocefalia. Ele tirou a válvula e percebeu que ela não precisava mais. É muito, mas é muito, sabe? É muito forte isso pra mim. Permaneça. Permaneça confiante. Eu tive de Deus essa resposta. Ela tirou a válvula. E não tem mais a válvula até hoje. Foi fazendo acompanhamento. E foi fazendo retorno de 6 em 6 meses, anual. E tá bem. Ela não tem mais hidrocefalia. Ela não usa mais a válvula. Foi o presente que Deus me deu de aniversário de 40 anos. Glória a Deus por isso. Foi o melhor aniversário da minha vida. Foi o melhor aniversário que eu podia receber. Não tive as fotos, não tive lá a minha programação estava montada, estava pronta, mas Deus, ele providenciou outra coisa, com lágrimas de início, mas com a minha vitória, né, garantida. 41 anos, um ano seguinte, eu me realizei. Eu fiz as minhas fotos, eu fui lá, ficou o vestido guardadinho e eu fiz feliz da vida. Porque tinha que ser em 40, né? Eu achava que poderia, mas Deus fez outra coisa, me presenteou. O médico veio conversar comigo depois no dia seguinte, né? Porque ele estava com 2 equipes de neuro operando uma outra pessoa, um adulto, e uma outra equipe operando a minha filha. Ele dividiu as equipes para operar minha filha de emergência, certo? Ele queria ver ela de 3 em 3 meses no início, depois de 6 em 6, depois de ano em ano, e já são 5 anos que se passaram. Natane não tem mais a hidrocefalia. E a malformação cerebral? Aí você me pergunta, existe? Mas Deus ainda pode trazer à existência o que não existe. Formar a massa encefálica dela, para Deus não há impossíveis. Então hoje ela tem a gastrostomia, se alimenta ainda por sonda, porque depende de fazer fono, eu tava olhando o tempo todo pro lado contrário, né, pessoal, desculpa. Ela hoje depende de fazer fono, terapias intensivas, fisioterapia, fono. Aí, hoje, a minha batalha com ela tá sendo a parte nutricional, magrinha, tem que ganhar peso, mas Deus ouviu. Para resumir esse vídeo, Deus, ele ouviu a minha oração. Deus, ele me respondeu. Muito trazer esse testemunho de fé para você, porque Deus, ele me honrou, me escutou, me respondeu, a mim e a todas as pessoas que oravam por mim. Porque eu estava sofrendo. Dentro do hospital, eu vou te falar, às vezes você está aí agora, chorando, não vendo saída. Se encha de esperança, meu amor, tá? Porque olha só, dentro do hospital,
Deus me deu estrutura para não chorar ali, não fraquejar. Eu queria saber, eu queria participar, entender. Então, quando eu ia para o cantinho, eu orava. E sabe como que eu orava, gente? No banheiro. Era só o quarto e o banheiro que eu tinha no hospital. Então eu ia para dentro, porque toda hora entrou um enfermeiro para fazer um procedimento, né? Toda hora. Então eu não queria ninguém atrapalhando o meu particular com Deus. Eu ia para dentro do banheiro, me ajoelhava naquele chão, em cima da privada, do vaso fechado, e ali era meu santuário. Ali era o meu canto de comunhão, de lágrima, de derramamento. E ali eu falava, derramava meu coração diante de Deus. Quando saía dali, era a televisão no quarto do hospital, trocando os canais dos pastores. Não, eu não tô nem aí quem é o certo e quem é o errado. A igreja X, Y, eu não tô preocupada com isso. Mesmo eu congregando em uma igreja X, a igreja Y, não importa. Eu tinha que ser alimentada por palavras de fé. Eu estava sedenta, eu precisava de consolo. Mesmo que eu estivesse orando, eu estava fraca. Eu estava precisando, então eu fui me alimentando. Eu trocava um canal para o outro. Cada canal que tinha uma palavra de fé, eu ia trocando. As pessoas que me ligavam, Kátia, eu vou orar por você, vou rezar por você. Amém. Eu não rejeitei a oração de ninguém, porque a gente que tá passando por uma dor, a gente quer mesmo essa união, essa força de gente positiva com a gente. E foi isso tudo que me sustentou, porque eu não sou nenhuma heroína, nenhuma super mulher melhor do que você que está aí me vendo. Eu simplesmente, eu tive manifestações de fé que Deus, ele me honrou. Teve um certo momento que eu levei a rosa, o pastor deu uma rosa na igreja, leva aí aonde você colocar essa rosa, representa Jesus entrando. E eu conversei com as enfermeiras. Meu Deus do céu, foi tão difícil, mas eu consegui. Falei, pelo amor de Deus, deixa. Não, mãe, na UTI não pode entrar com nada. Eu falei, mas é 1 minutinho só, é 1 minutinho. Eu só preciso chegar com essa rosa perto da minha filha. Aí, no plantão da noite, a enfermeira abriu uma exceção. Eu fui lá, gente, eu prometi ela e eu cumpri. Eu fui lá rapidamente com a rosa. Era uma rosa, mas eu estava crendo na palavra que me foi dada. Levei lá e tal, perto do bercinho da minha filha, rapidamente me saí, me retirei. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, isso foi de noite, no dia seguinte, a pediatra entrou na UTI, não foi só minha filha que saiu da UTI, não. Todas as crianças dos outros bercinhos que estavam lá subiram para o quarto. A pediatra, você sobe, você já tá bom, você vai sair. A UTI ficou vazia. Sabe por quê? Porque eu levei perto da minha filha, mas sabe o que aconteceu? Se era Jesus entrando, aonde ele entra, ele não ia fazer só pela minha filha. Ele fez, foi geral. A bênção do Senhor alcançou todas as crianças que estavam ali. Meu Deus, isso é uma experiência muito marcante na minha vida, muito pessoal, muito particular, muito íntima, é comunhão, eu tenho um relacionamento com Deus e por conta dessa intimidade com Deus, eu posso falar isso com toda certeza para você. Não desista, não desanima, porque a fé é crer naquilo que não se vê, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo, queridas.